2022 teve eleição e teve muito empresário que ficava ali tentando obrigar os seus funcionários a votar no mesmo candidato dele. Mas muito, você nem imagina o tanto, eu vou te mostrar. Pois é, e agora teve mais um caso de condenação na justiça de uma empresa que fez isso. Assédio eleitoral pró-Bolsonaro faz a empresa do agro pagar 20 mil a funcionário. Sim, uma empresa lá do Rio Grande do Sul, está aqui na outra página. A primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região condenou a empresa agrícola DB Insumos de Tepejara, Rio Grande do Sul, a pagar 20 mil a um vendedor que sofreu assédio eleitoral durante as eleições de 2022. Os proprietários da companhia pressionaram o funcionário a votar em Jair Bolsonaro e ameaçaram demiti-lo caso Lula fosse eleito. Os patrões exigiram que ele votasse no então presidente e ofereceram dinheiro para custear sua viagem até Caxias do Sul, onde estava registrado seu título eleitoral. Diante da recusa, ele passou a sofrer agressões verbais, ameaça de não receber comissões e foi informado de que na empresa não havia espaço para quem votasse em Lula. O que o cara fez? O cara denunciou e aí foi aberta uma investigação no Ministério Público do Trabalho, isso virou um processo judicial e agora a justiça condenou a empresa a pagar 20 mil para o cara por ter tentado forçar e empurrar um candidato nele, coisa que é proibida por lei. O nome disso é assédio eleitoral. Não pode. E ó, não aconteceu pouco não, aconteceu demais em 2022. Olha essa matéria aqui. Presidente do TSE recebe relatórios sobre casos de assédio eleitoral sofridos por trabalhadores nas eleições de 2022. Se você olhar aqui pequenininho, não sei se vai dar para ver. 15/12, tá vendo aqui, ó? Vou aumentar mais, ó. 15, opa, aumentei muito. 15/12, aqui, de 2022. Tá conseguindo ver? Tá uma bagunça, né? Vamos diminuir mais. Olha lá, 15/12 de 2022. O Xandão ainda era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O Procurador-Geral do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira, entregou para o TSE o documento Assédio Eleitoral Eleições 2022, Relatório de Atividades, ou seja, um balanção, um compilado da quantidade de denúncias. Até o dia 6 de dezembro, isso do ano passado, tivemos 2.300 denúncias e hoje temos 3.206, um número ainda crescente. Foram expedidas 1.400 recomendações, ajuizadas 80 ações civis públicas e 300 termos de ajustamento de conduta. Então é o seguinte, foi muita gente, mais de 3.000 denúncias de patrões tentando forçar os empregados a votar no candidato deles e que foram denunciados. 300 termos de ajustamento de conduta, o que é isso? O Ministério Público chega para a empresa e fala o seguinte, ao invés de abrir um processo contra você, você vai pagar uma multa sem processo, você vai admitir a culpa, pagar uma multa e assinar um documento se comprometendo a nunca mais fazer isso. Isso é um termo de ajustamento de conduta. 300 casos geraram isso. 80 ações civis públicas, por quê? Porque o sujeito não quis fazer acordo com o Ministério Público meteu no pau, meteu na justiça. E aí aconteceram situações como essa, teve uma condenação. E 1.400 recomendações que o Ministério Público falou, ó, tô te pegando aí, tô te manjando aí, falou pro empresário, tô te manjando, você tá fazendo sacanagem. Como essa sacanagem não foi tão grave, porque tem casos e casos, né? Tem casos muito graves e casos que o cara sugere ali de leve, não chega uma coisa tão ostensiva, mas ele sugere que o empregado vote no candidato dele. Esse tipo de situação, o Ministério Público faz recomendações, fala a partir de agora passe a atuar desse jeito, não repita isso e você vai escapar do processo dessa vez. Se você somar tudo aí, 1.400, 1.700, 1.780, ou seja, tem 3.260, tem ainda praticamente 1.400 denúncias que ainda estão sendo averiguadas, que ainda vão virar processo, ou vão virar termo de ajustamento de conduta, né? Ainda vão andar. Muita gente, muito patrão safado, sem vergonha, vagabundo, que fica tentando obrigar o empregado dele a votar no candidato dele. E olha, pode procurar esses casos aí. Tudo bolsonarista. Tudo bolsonarista. Também tem essa. Só um lado faz esse tipo de sacanagem. Sempre o mesmo lado, que é a extrema-direita. Só que se deram mal, né? 20 mil você pode falar, é pouco, isso aí para a empresa não é nada. Só que você ter uma autuação do Ministério Público do Trabalho gera uma série de problemas. Pode, inclusive, dificultar, por exemplo, a empresa buscar financiamento, principalmente se for em banco público, dependendo da condenação, dependendo da gravidade do crime que tenha sido cometido. Isso pode gerar outras consequências para a empresa, que não é só a grana que ela tem que pagar ali de indenização para o funcionário. Então, assim, pode parecer pouco, mas às vezes não é não, viu? Tem coisas assim muito mais sérias que acontecem com a empresa. Se deu mal, acho é pouco e é muito bem feito. E tomara que a gente tenha muitas notícias ainda para dar desses outros casos que já surgiram, que ainda não foram julgados,
que a gente tenha muita notícia de condenação para dar para você aqui, porque quem faz isso é canalha. É isso, eu fico por aqui. Eu volto a qualquer momento com outros vídeos sobre a política brasileira. Um abração para você. Tchau.